Caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mercado de Capitais. Como é praxe, todas as quartas-feiras encontramos-nos aqui para debater sobre algum tema com relevância para o crescimento deste mercado, que se pretende uma alternativa de financiamento para as empresas e para o Estado, bem como uma alternativa de investimento para os investidores. Hoje recebemos nos nossos estúdios Harold Paca, que é economista e é igualmente quadro da Bolsa de Valores de Moçambique, afeto à direção de operações. Juntos, nós vamos ter uma conversa sobre o papel da Bolsa. Nós, neste programa, temos conversado muito sobre a Bolsa. Hoje temos uma oportunidade aqui de ouvir da Bolsa. O que é a Bolsa? Qual é o seu papel no mercado de capitais? Exato. Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Gerson. Obrigado pelo convite que foi feito à Bolsa de Valores. E estou aqui mesmo para responder, tentar explicar algumas questões que possam não ser muito bem percebidas pelo mercado, pelas pessoas, e ver se consigo trazer mais investidores, mais empresas à Bolsa. Perfeito. Então acho que podemos começar por aí, por explicar aos nossos investidores, aos nossos telespectadores, o que é a Bolsa e qual é o seu papel ao nível do mercado de capitais. Bem, a Bolsa é uma empresa, a Sociedade Anônima desde abril de 2023. É uma empresa responsável, mas claro, estamos a funcionar desde 99. É uma empresa responsável pela dinamização do mercado secundário. Acho que um dos principais atores do mercado secundário de valores mobiliários. A principal atividade da Bolsa é disponibilizar instrumentos para a transformação de poupanças em investimento produtivo. Isto é, as pessoas têm poupanças e podem investir em instrumentos específicos que eu poderei aqui mencionar e explicar como é que funcionam cada um desses instrumentos financeiros. Perfeito. Então, estamos a dizer que a Bolsa é exatamente o que é, em termos mais práticos. Por exemplo, quando diz disponibilizar instrumentos, será que a Bolsa, vamos assim dizer, por exemplo, um dos instrumentos financeiros que é muito falado, ações. Exato. Como é que, só para ficar muito claro sobre o papel da Bolsa, como é que estas ações se transformam em um instrumento financeiro para o mercado? É assim, no mercado de capitais existem diferentes instrumentos financeiros e para o mercado bolsista, onde a Bolsa atua, nós temos em Moçambique três principais. São ações, obrigações e papel comercial. Esses instrumentos servem para o público em geral para investir e ter algum rendimento. Então as pessoas podem comprar ações de empresas que queiram se financiar. Ou podem também, o mercado também pode comprar obrigações, vou aqui para explicar. Então a Bolsa atua como um elo de ligação. Não quero estar aqui a usar palavras muito complicadas. Sim. Entre agentes superavitários e deficitários. Então, um elo de ligação entre empresas que precisam se financiar e investidores que têm poupanças suficientes ou tenham poupanças para investir nessas empresas. Então, é basicamente isso. Então, perfeito. É um veículo de comunicação entre esses dois atores do mercado. Ok, perfeito. E quais é que são os principais instrumentos através dos quais as empresas podem utilizar estes veículos para financiarem-se? Bem, o principal é aquilo que acho que todo mundo fala, são ações. É basicamente a parte da empresa que pode ser vendida ao público em geral ou a investidores específicos para que se consiga arrecadar capital para investimento nas atividades da empresa. Então, a partir do momento que alguém ou que uma empresa vende ações para o mercado a diferentes investidores, as pessoas que compraram aquelas ações passam a ser donas daquela empresa ou dessas empresas na proporção da sua compra. Então, se existem, vamos supor,
1000 ações da empresa XYZ, não vou estar aqui a fazer publicidade de empresas, 1000 ações da Bolsa à venda, mas para não complicar, da empresa XYZ, e esta empresa disponibiliza, diz, olha, eu vou vender 10, ok? Então, essas pessoas que forem a comprar essas 10 ações passam a ser donas da empresa naquela proporção, naquele nível das ações que elas têm. Temos depois, não sei se até agora está... Sim. Temos depois as obrigações, vou englobar obrigações e papel comercial, nós chamamos de títulos de dívida. Então, são instrumentos com prazos específicos que se assemelham a créditos bancários, podemos assim dizer. Não é a Bolsa que dá esse crédito, são empresas que querem se financiar, que dizem, olha, eu tenho um determinado instrumento, chamam de obrigações, podemos assim dizer papel comercial, esse instrumento tem determinadas características e vai vigorar por um prazo de 2 a 5 anos, por exemplo. Eu irei pagar, ainda a empresa, irei pagar uma certa percentagem periodicamente, pode ser anual, mensal, semestral, normalmente é semestral, irei pagar uma certa percentagem a todos aqueles que forem donos dessas obrigações. Então, me financia, eu irei pagar, irei retribuir com uma certa percentagem em termos de rendimento durante um certo período e no final do período do empréstimo eu devolvo o capital por completo. Então, se é uma empresa, outra vez XYZ ou ABC, decide se financiar através da emissão de obrigações, pode dizer, olha, eu tenho 1000 obrigações, cada uma delas vale 100 meticais e esta emissão tem prazo de 5 anos. 1000 obrigações, 100 meticais, quem quiser comprar, compra, está aqui disponibilizado para o público e eu vou pagar juros semestrais, juros de 14% por ano. Então, quer dizer que, semestralmente, as pessoas que são donas dessas obrigações vão ter 7% em termos de juros brutos de rendimento daquele montante que elas forem a decidir investir. A diferença entre obrigações e papel comercial, para simplificar para o público em geral, vem mais no prazo e na aplicação. Papel comercial é um título de dívida que assemelha a esta explicação que acabei de dar, de mais curto prazo, até 12 meses, e pelo prazo considera-se um instrumento para financiamento a déficit de tesouraria. Então, depois de 12 meses já não se pode ter a mesma emissão de papel comercial, pode não renovar, pode fazer outras emissões e por aí fora. Então, é basicamente isto. Estes são os 3 principais instrumentos que nós temos atualmente em negociação em Bolsa. Exato. Uma observação que vou dar, falei só de forma global. Quando falamos de obrigações, temos as obrigações corporativas e obrigações de tesouro. Acho que ultimamente temos ouvido falar muito em obrigações de tesouro. As obrigações de tesouro são emitidas pelo Estado e as obrigações corporativas podem ter as mesmas características e são emitidas por empresas. Então, E, olhando para a estrutura do nosso mercado, quais é que têm sido os principais instrumentos usados pelas empresas para financiarem-se atualmente? Atualmente, as empresas têm usado mais obrigações corporativas. Isto porque se assemelham a um instrumento de um mercado um pouco mais tradicional, a que as empresas são mais habituadas, que é o bancário. São créditos bancários e por aí fora. Então, elas estão mais habituadas a isto. Então, é normal, em mercados que não é o nosso, que as empresas primeiro experimentem o mercado de títulos de dívida, o mercado obrigacionista, e depois evoluírem se calhar para emissão ou venda de ações e o uso de outros instrumentos. Papel comercial, por exemplo, nós tivemos depois da criação do papel comercial no nosso mercado, tivemos alguns anos em que não foi usado. Depois disso começou a ser muito usado, acho que a partir de 2012 houve um abrandamento e agora voltou a ser usado principalmente por bancos. E olhando assim num cômputo geral, quais é que têm sido, por exemplo, falou de diversos instrumentos financeiros
que podem ser utilizados a nível do mercado de capitais. Quais é que tem, no entanto, nós vemos que os números ainda são muito baixos. Se nós formos olhar o número de empresas que nós temos em Moçambique, o número de empresas que utilizam os serviços da Bolsa ainda são reduzidos. Quais é que têm sido os principais obstáculos para fazer chegar essas soluções às empresas para que elas adiram? Temos que ver aquilo que é a realidade das nossas empresas e como é o padrão de funcionamento de uma bolsa de valores do mercado de capitais. A bolsa de valores do mercado de capitais não é restrito simplesmente, ou não é uma bolsa de valores vibrante, como nós falamos da nossa, não é restrita ao mercado só doméstico. Então, é preciso aderir a padrões internacionais de atuação, de cotação e de funcionamento. E isto acaba fazendo com que nós tentemos alcançar aquilo que é a nossa realidade, mas ao mesmo tempo puxar para aquilo que é o ideal internacional. Também para atrair diferentes tipos de investidores, não somente investidores nacionais, mas investidores internacionais também. Algumas das dificuldades, a principal dificuldade que a Bolsa enfrentou durante muito tempo foi mesmo o desconhecimento do funcionamento da Bolsa e até mesmo algumas vezes da existência da Bolsa. Se não me engano, desde 2016 temos estado em campanhas fortes de disseminação de informação, não só de Bolsa de Valores como tal, mas de funcionamento do mercado de capitais, porque a partir do momento que uma empresa emite uma obrigação, pode até não necessariamente logo cotar em bolsa, mas já está a usar o mercado de capitais. Isso já é uma abertura. Até pode nunca chegar chegar. No caso da obrigação, pode nem sequer estar cotar em bolsa, embora exista a obrigatoriedade para o caso de obrigações de tesouro e papel comercial. Estes instrumentos devem obrigatoriamente estar cotados em bolsa. Então, é disseminação de informação por causa do desconhecimento do mercado de capitais, do seu funcionamento, da bolsa de valores, e a cultura de poupança que não é muito não é tradicional a nós, não é muito comum no nosso mercado, tanto que vemos bancos a correr atrás de clientes para fazer depósitos e por aí fora. E temos também, uma questão que eu digo, o imediatismo em termos de rendimento. Quem investe, normalmente no nosso mercado, nós temos pessoas que dizem, olha, eu posso investir agora 100 meticais, mas no próximo ano o dividendo que eu for receber tem que cobrir o custo do meu investimento. Mas para qualquer outro tipo de investimento, nós não vemos necessariamente algo do gênero. Ainda há uma confusão entre lucro e rendimento daquilo dos investimentos que nós fazemos. Então, são batalhas que nós estamos a enfrentar. Então, o mercado vai evoluindo assim. Temos também a necessidade de criação de diferentes intervenientes no mercado, diferentes dos que existem agora. Acho que posso explicar isto. Sim. Mas pode destacar, sim. Vamos aprofundar, mas pode já indicar alguns. No mercado de capitais fluido, cada interveniente tem uma determinada função. No nosso mercado, por força daquilo que era a necessidade do momento, foi dada abertura aos bancos em 1999, para atuarem como brokers. É a expressão. Nós chamamos de operadores de bolsa, mas para o entendimento geral, brokers. Foi dada essa abertura. Contudo, não é core business dos bancos fazer isso. Nós sabemos qual é o core business dos bancos. Então, se calhar tenha chegado a uma altura em que temos mesmo que olhar em termos de segregação de funções. Bancos, sim, têm um papel no mercado de capitais, então irão desempenhar esse papel, e depois houve o surgimento de operadores independentes, ou os brokers. Eu digo operadores independentes porque são brokers diferentes de bancos comerciais. Então já houve surgimento e já se mostrou que é possível ter empresas a atuarem, embora o mercado ainda não seja assim tão líquido. Mas se nós tivermos cada um dos intervenientes do mercado a atuarem a 100% com aquilo que é a função de cada um deles, nós podemos ter uma bolsa vibrante, um mercado de capitais ainda mais líquido do que temos agora,
porque teremos entidades focadas em captar investidores e explicar como o investimento pode ser feito e, ao mesmo tempo, captar empresas que queiram uma alternativa de financiamento diferente daquilo que é o financiamento tradicional. Okay. Antes de irmos para o intervalo, queria aproveitar aqui um subsídio que nós temos notado, o mercado também reclama da questão dos requisitos de admissão à cotação. E acredito que mencionou isso ainda que de forma, vamos assim dizer, implícita, quando falou sobre a questão dos padrões internacionais que a Bolsa devia observar. A questão que eu coloco é, a Bolsa tem estado a fazer um trabalho no sentido de fazer vamos assim dizer, não sei se eu chamaria compatibilidade de requisitos, mercado, qual é o trabalho que tem sido feito especialmente para este aspecto? Bem, não é uma questão muito fácil de responder, mas porque são vários pontos que terei que tocar. O primeiro ponto foram criados segmentos de mercado. O primeiro segmento de mercado que foi criado foi o mercado de cotações oficiais. E depois tivemos também um segundo mercado, se não me engano, desde 2009, com a revisão do Código do Mercado de Valores Mobiliários. E foi criado, mais recentemente, o terceiro mercado. Estes segmentos de mercado, algo que é padrão internacional, né? Criar segmentos de mercado para diferentes necessidades. Estes segmentos de mercado são mesmo para conseguir captar empresas de diferentes dimensões. Um dos principais elementos que as empresas, alguns dos principais elementos dos quais as empresas reclamam, é o nível de capitais próprios. Nós temos 16 milhões, 4 milhões e 25% do que vem logo a seguir, então, é 1 milhão. Temos a necessidade de ter contas organizadas e auditadas para esses dois primeiros segmentos. O terceiro segmento, que é o terceiro mercado, é um segmento, nós chamamos de mercado incubador. Então, as entidades têm 3 anos para se preparar para depois ascender para os outros segmentos. Então, a Bolsa disponibilizou estes segmentos que é para as empresas com diferentes características conseguirem se cotar em Bolsa, conseguirem se financiar e conseguirem disseminar informação sobre elas mesmas. Há uma coisa que eu tenho que dizer, é que a cotação em Bolsa tem, de forma genérica, 2 principais objetivos. Para as empresas é financiamento e visibilidade. Então, garantir visibilidade. A nível internacional, quando mesmo aqui, um investidor que queira investir num país, ou empresa de um país, mostra-se mais confortável numa empresa que tenha uma atuação transparente, equitativa, equilibrada, governança corporativa organizada, contas organizadas, não tem o que nós chamamos de contas marteladas. Okay. Então, por isso é que nós exigimos isto. Eu hoje, se chego para ti, Gerson, e digo, olha, tenho 2 empresas, uma delas não conheces, quando vais olhar para as contas não tem contas organizadas, eu não te disse se é uma empresa de capital de risco, se é uma empresa... tu não sabes nada dessa empresa. Sim. Tu não vais investir. Então, a Bolsa procura estabelecer um contacto, embora reconheçamos as dificuldades que as empresas a atuar no país tenham, procura trazer as melhores empresas possíveis. Fazemos tudo, não podemos necessariamente dizer à empresa, olha, organiza-te porque tens de cotar em Bolsa ainda. Mas procura trazer as melhores empresas possíveis para que as pessoas que queiram investir, e são muitas, consigam fazer esse investimento. Nós vemos pessoas a falarem de mercado de capitais e mercados financeiros agora de forma um pouco leiga, falam de Forex, mas eu em particular como economista tenho alguns problemas com a forma como esta informação é disseminada, mas tentamos trazer aquilo que é uma das melhores formas de conseguir rentabilizar a poupança das pessoas. Então, okay. Harold, vamos fazer uma breve pausa. Nós vamos agora passar em revista os principais eventos do mercado de capitais
nesta semana e voltamos já para continuar esta conversa sobre o papel da Bolsa de Valores na dinamização do mercado secundário de valores mobiliários. Até já. Passamos agora a analisar os principais eventos do mercado de capitais no período entre 30 de abril a 7 de maio de 2025. A Bolsa de Valores de Moçambique registrou no período em análise um volume global negociado de 559.540 meticais e 20 centavos. Este valor é correspondente às transações do mercado de ações, uma vez que no mercado da dívida não houve o registro de nenhuma transação. Passamos agora à análise do mercado de ações. Começamos por analisar as empresas com maior volume de transações. A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos registrou um cumulativo de 303.629 meticais, correspondentes a 103 ações negociadas. A Hidroelétrica de Caurabaça registrou um cumulativo de 165.475 meticais e 70 centavos, correspondentes a 63.430 ações negociadas. Por fim, a Tropigália registrou um cumulativo de 70.260 meticais, correspondentes a 738 transações. Passamos agora a analisar a tendência de valorização e desvalorização das ações das empresas cotadas. No período em análise, 3 empresas assumiram uma tendência de valorização. A Cervejas de Moçambique iniciou o período em análise com uma cotação de 45 meticais, tendo encerrado o período em análise com uma cotação de 50 meticais. A Tropigália iniciou o período em análise com uma cotação de 95 meticais, tendo encerrado o período em análise com uma cotação de 100 meticais. A empresa moçambicana de seguros iniciou o período em análise com uma cotação de 15 meticais, tendo encerrado o período em análise com uma cotação de 15 meticais e 50 centavos. 2 empresas assumiram uma tendência de desvalorização. A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos iniciou o período em análise com uma cotação de 3.448 meticais, tendo encerrado o período em análise com uma cotação de 3.000 meticais. A Hidroelétrica de Caurabaça iniciou o período em análise com uma cotação de 3 meticais, tendo encerrado o período em análise com uma cotação de 2 meticais e 70 centavos. Passamos agora a apresentar os principais comunicados no mercado de ações. A Tropigália comunicou ao mercado sobre a nova composição dos seus órgãos sociais. O Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros: Adolfo Correia, presidente do Conselho de Administração; Miguel Correia, administradora; Ivan Pereira, administradora; Thierry Ungnin, administradora; Nitis Noje, administradora. O Conselho Fiscal passa a ser composto pelos seguintes membros: Maria do Céu Reis, presidente do Conselho Fiscal; Venâncio Xerime, auditor, membro efetivo; Ana Costa, representante dos acionistas da classe B, membro efetivo; e João Ascensão, na qualidade de suplente. Passamos agora a apresentar os principais eventos do mercado. A Byport SA efetuou o pagamento do juro do 4º cupão das Byport 2023, segunda série, no dia 5 de maio de 2025, a taxa de juro de 22%, sendo que a cada uma das obrigações, cujo valor nominal unitário é de 100 meticais, correspondente a um juro brutal semestral de 11 meticais. A taxa a vigorar no 5º cupão será a mesma do 4º cupão, mantendo-se assim inalteradas as condições de rentabilidade das negociações. Este foi o resumo semanal dos principais eventos do mercado de capitais entre 30 de abril a 7 de maio de 2025. Caros telespectadores, após acompanharmos aqui os principais eventos no mercado de capital, voltamos aqui à nossa conversa. Recordar que hoje estamos em estúdio com Harold Paca, que é economista
e é quadro da Bolsa de Valores de Moçambique. Harold, antes de nós irmos para o intervalo, esteve aqui a explicar dois aspectos. Vamos começar pela questão da governança corporativa. As exigências que a Bolsa tem, deu um exemplo muito interessante, que é a ideia de assegurar que os investidores tenham acesso às melhores empresas. Como é que a Bolsa tem estado, quais são as ações concretas que a Bolsa tem estado a adotar no sentido de garantir a maior transparência do mercado de capitais? Bem, em primeiro lugar, cumprimento daquilo que são as exigências legais, tanto de cotação e de manutenção. Isto nós vemos tanto no código como nos regulamentos de admissão à cotação que nós temos para os diferentes segmentos. Então, isto basicamente aquilo que são os nossos valores, equidade, transparência e por aí fora. Tudo aquilo que for informação relevante relativa àquela empresa tem que ser disseminado ao público. Tivemos recentemente algumas empresas que tiveram situações um pouco complicadas na sua atuação. Algumas pessoas se calhar não prestaram atenção e não olharam diretamente qual é a implicação daquilo que aconteceu nesta empresa na cotação das suas ações em bolsa, mas a bolsa tomou cuidado em coordenação com essas empresas, publicar informação de um plano, pelo menos de ação, dizer, olha, está a acontecer isto, nós vamos fazer isto. É importante que isto aconteça. Esta comunicação que fala é Bolsa Mercado ou Bolsa Empresas? A comunicação, como disse, a Bolsa está no meio disto tudo como um veículo de contacto de comunicação entre duas terminais, podemos assim dizer. Então, as empresas, tendo alguma informação relevante, devem comunicar à Bolsa e ao mercado. Ao mercado, comunicam através da Bolsa. Tá certo? Então, nós colocamos avisos. Quem for ao nosso website vê lá avisos, seja de pagamento de dividendos, de realização de assembleias, mesmo de pagamento de juros, ou qualquer alterações nos órgãos sociais das empresas, são informações também importantes. Outra coisa que se calhar se enquadra com isto e com um aspecto que estava a falar antes, que é em termos de contacto com o mercado, a Bolsa tem estabelecido parcerias com agremiações empresariais. Outra vez, não vou estar aqui a fazer publicidade, que é mesmo para que se consiga, primeiro, disseminar informação da Bolsa e seu funcionamento, as facilidades de financiamento e de investimento, mas também conseguir identificar aqueles diamantes brutos, empresas que têm um potencial de crescimento, têm grandes projetos e podem muito bem se cotar em Bolsa e crescer com a Bolsa. Digo crescer com a Bolsa, temos cerca de 27 anos, mas ainda somos uma Bolsa jovem, quando vamos comparar com grandes bolsas que têm centenas de anos e se calhar passaram por isto e muito mais. Então são estes alguns elementos que eu podia aqui mencionar. Antes do intervalo também destacou um outro aspecto, que é o fato da cultura sobre o mercado de capitais, a compreensão do mercado de capitais ainda ser deficiente e eventualmente isto também acaba afetando aquilo que poderia ser o desempenho da Bolsa. O que está a ser feito ao nível de literacia para assegurar que as pessoas conheçam a Bolsa, as empresas saibam que podem emitir instrumentos financeiros e transacionar através da Bolsa? O que efetivamente está a ser feito a nível da literacia financeira? Bem, o aspecto, vamos dizer, literacia financeira aqui é algo que acaba sendo transversal. Nós temos outras entidades que têm estado a garantir, têm as suas campanhas de literacia financeira, mas um dos exemplos é eu estar aqui. E estamos a falar assim de forma simples, porque muitas vezes as pessoas não percebem, pensam que bolsa é para pessoas que têm muito dinheiro. Eu não percebo isto, o que é um índice? Falam de taxas de juros corridos. Eu
aqui, e é uma coisa que nós temos estado a adotar a nível de bolsa, na comunicação, no mercado, tentei ao máximo, até agora que consigo, simplificar aquilo que são as explicações. Porque eu acho que um dos seus convidados esteve aqui a dizer, em primeiro lugar, isto é um mercado. Então, da mesma forma que a pessoa vai ao mercado, vê tomate, cebola, e tem diferentes bancas a venderem produtos similares ao mesmo produto, tem os seus truques para conseguir negociar aqui e ali, mas também tem regras para conseguir negociar num determinado mercado. Aquelas senhoras ou aquelas pessoas, por agora não são só senhoras a venderem bancas, aquelas pessoas que vendem bancas têm regras para estar ali. Sim. Devem pagar determinadas taxas municipais, têm que manter a banca limpa, não só para atrair a clientes, mas também para não vender produtos de má qualidade. Então, quando nós olhamos para o mercado de capitais, temos que olhar também assim. Infelizmente não vendemos tomate, acho que teremos vendido muito mais, mas nós disponibilizamos, são instrumentos que as pessoas têm que olhar de forma simples. Como disse, se nós tivermos mais entidades com uma atuação específica do mercado de capitais, que tem, mesmo dentro do mercado de capitais, cada um dos segmentos tem os seus deveres e direitos também, vamos conseguir alcançar e simplificar ainda mais a informação para as pessoas. Então, falamos de disseminação de informação. Estamos agora a fazer a revisão dos nossos regulamentos. Modificamos o nosso website para estar o mais próximo do entendimento das pessoas, para as pessoas conseguirem navegar no nosso website de forma um pouco mais simples. Estamos sempre abertos a esclarecer, as nossas portas estão sempre abertas para esclarecer qualquer dúvida do mercado. E não posso reclamar muito dos nossos operadores, é claro que com todas as dificuldades que o mercado tem, mas temos tido operadores que conseguem esclarecer até certo nível. Levando um ponto interessante, porque nesta questão que coloco sobre o que a Bolsa tem feito, nós tivemos 2 convidados que até disseram não, mas na verdade isto até não é papel da Bolsa, é nosso papel como intermediários. Muito bem visto. Contudo, nós estamos sempre abertos a facilitar mesmo aquilo que é o papel dos intermediários. Eles dizem muito bem, e até está em sede de código, acho que é o código, não me vem agora aqui, vão me perdoar. Embora esteja a falar de código, legislação, sou economista, não jurista. Então, eles têm sim a sua razão, mas a Bolsa também tem um determinado papel. Quando nós falamos de disseminação de informação, a disseminação de informação também tem os seus níveis. Quando é a questão de explicação e assessoria, a Bolsa até pode explicar o funcionamento, mas a Bolsa não faz assessoria, nem para as empresas e nem para os investidores. Então, eu, em momento algum, posso dizer, olha, invista nas ações C ou B. Nós não podemos fazer isso. O que nós temos que fazer é garantir que as empresas que têm valores mobiliários cotados têm um determinado padrão suficiente para estarem cotados em bolsa e padrão suficiente para que sejam transacionados para diferentes pessoas, okay? Para diferentes investidores, quando digo para diferentes investidores. A partir do momento que esse padrão é perdido por parte dessa empresa ou valor mobiliário, nós temos ações concretas que já encadeamos diferentes, que é interrupção de transação, que é durante um certo período interromper a transação desse valor mobiliário. Então quer dizer que se, vamos supor, uma empresa não está a disseminar informação do seu relatório de contas, ou o relatório de contas não está auditado e nós suspeitamos que alguma coisa pode não estar bem, não permitimos que novos investidores que não têm informação suficiente para tomar decisão de investimento façam investimento, interrompa a negociação, mas é com um prazo. Depois deste prazo terminar, caso os elementos tenham levado à interrupção de transação ou de negociação,
não serem sanados, depois aí é exclusão de cotação. Quer dizer que essa empresa não tem os requisitos mínimos para estar cotada em bolsa. Então, E atualmente, como é que avalia o nível de cumprimento das empresas daquilo que são suas principais obrigações? Divulgação de informação, entre outras obrigações especiais. o nível do cumprimento como é que eu posso dizer? Está ao nível da nossa economia. A nossa economia, quando enfrenta dificuldades, isso se reflete também em bolsa, e não é algo mau. Nós queremos é que a bolsa seja um guia da economia, algo que quando as pessoas olham, dizem, olha, eu para avaliar esta economia, deixa eu ver, tem bolsa, como é que está a bolsa? Quais são as empresas que estão cotadas em bolsa e quais são os segmentos? E se caso vejam que há um segmento de mercado de ações cotadas ou de títulos cotados está a decrescer, é mesmo uma indicação de alguma coisa não está bem com a economia. Então, é mais ou menos isso que eu poderia dizer. Então, quando olhamos para as empresas, vamos um pouco mais específicos, as empresas que agora estão cotadas em bolsa, elas estão a disseminar a informação. Temos empresas do terceiro mercado que a obrigatoriedade de dar informação é para a bolsa. A bolsa depois tem metodologias específicas, caso queiram ver, nós temos essa informação toda disponibilizada no website. E no caso de incumprimento, independentemente da situação em que o país estiver, se não der para a empresa estar cotada em bolsa, nós temos que atuar. Então, a empresa... Eu falo de empresa de forma geral, mas é o valor mobiliário, porque nós estamos aqui só a falar de ações. Pode acontecer a mesma coisa com papel comercial, com uma obrigação. Por aí. E assim, num cômputo geral, quais são as medidas? Falou, por exemplo, de algumas ações em curso a nível quer revisão dos regulamentos internos, mas quais é que seriam as medidas? Primeiro, de políticas públicas e depois medidas regulatórias que poderiam impactar no cumprimento do papel da bolsa ao nível do mercado. Bem, é assim, eu vou falar de algo que se calhar possa gerar um pouco de debate, não sei, assim que este vídeo for ao ar, mas ainda bem que o meu PCA já falou publicamente isto. Existe a necessidade, e é algo que aconteceu em todas as bolsas desenvolvidas, de empresas de setores chaves da economia se cotarem em bolsa. E em muitas bolsas, muitos mercados africanos, esta obrigatoriedade tem. Esta cotação de empresas de setores chaves foi feita de forma obrigatória. Então o Estado disse, olha, empresas de setor X e Z devem ser admitidas à cotação. Vou aqui mencionar algo que o atual PCA diz. Em Moçambique é o único país em que existe uma bolsa, um país africano em que existe uma bolsa, e os bancos que atuam nesse mercado não estão cotados em bolsa. Por que será? Então, estamos agora a nos capacitar, tanto tecnicamente, tecnologicamente e em termos legais, e a fazer essas alterações todas, mas é algo que nós já começamos a advogar, a dizer, olha, não só bancos, é preciso materializar aquilo que está estabelecido na lei das PPPs, que é a abertura de capital de empresas com determinadas características. Então, são algumas coisas que podem permitir dinamizar a bolsa, mas também dinamizar a economia. Se empresas de setores chaves para a nossa economia estiverem cotadas em bolsa, nós vamos conseguir ser esse barômetro, como dizia o anterior PCA, barômetro da economia, conseguir mostrar o que é efetivamente que está a acontecer na nossa economia. Vamos conseguir fazer a canalização daquilo que é canalização de rendimentos, podemos assim dizer, ou daquilo que é resultado da atuação das empresas para o cidadão comum, aquele que consegue comprar títulos. E eu, quando digo que consegue, nós temos títulos até com preço de
medical. Desde o momento que não E sejam está aqui, imediatistas. tá aqui um aspecto interessante. Eu não sei quantos investidores a Bolsa tem atualmente registrados na Central, mas nós temos uma população de 30 milhões de habitantes. Temos instrumentos financeiros, pelo menos quando faço análise comparativa, rentabilidade de instrumentos de dívida, de mercado de capitais, depósitos a prazo, sempre vejo vantagem em qualquer modalidade de instrumentos transacionados no mercado de capitais. O que é que se pode fazer para trazer estes investidores a tirarmos a poupança, que é pouco rentável para os investidores, aliás, para os depositantes, porque para depósitos a prazo. Sim, Ok. transformamos aquela poupança Investimento produtivo. em investimento produtivo. É assim, coloca numa situação um pouco espinhosa, como diria um colega meu. Mas nós temos um serviço que é a Central de Valores Mobiliários. É basicamente um serviço onde é centralizada a informação de todos os valores mobiliários em circulação em Moçambique, assim como dos seus titulares. Então, vai ser o detalhe do cliente final. Então, há uma equipa restrita que tem acesso a esta informação. Já estive na Central, não me preocupe, esqueci toda a informação que lá vi, mas temos cerca de 26 mil registrados até agora. Gostaríamos que tivessem muitos mais investidores. Não são só investidores particulares, são particulares e coletivos. Nesse universo. Exatamente, dentro desse universo. Então, é possível sim crescer, é possível ter mais investidores. Por isso é que nós estamos a disseminar informação. Na revisão que estamos a fazer agora tecnológica, vamos disponibilizar acesso a plataformas de compras ou de transação através de telemóveis. Poderá não ser necessariamente a Bolsa, mas podem ser os operadores que vão ter essa plataforma vai se interligar com a plataforma da Bolsa de Valores. Então, o Gerson já não precisará ir necessariamente a um banco ou a um operador, a um intermediário financeiro, vou dizer, preencher um formulário, depois de entregar, ficar à espera durante... Não, há de ver toda a operação lá. É claro que poderá carecer de um pré-registro, mas acreditamos que isto vai permitir que mais investidores ou mais pessoas consigam fazer esses investimentos. Nós vimos o caso do Quênia, embora em termos de cobertura de rede móvel seja maior, internet mais especificamente seja maior, mas em Moçambique já vimos que é possível. Nós conseguimos chegar a este nível de 26 mil, saindo de 4 mil ou 5 mil por aí. Isso foi o impacto das ofertas públicas? Sim, principalmente de uma delas, estava aqui para fazer publicidade, em que foram usados meios tecnológicos assim, como disse, embora não ao nível mais alto que pode ter, mas é no nível da possibilidade que o mercado tinha naquele momento. E foi um sucesso. Houve subscrição, há pessoas, como o próprio número diz, teve novos investidores, pais compraram para filhos e por aí fora. E isto vem, claro, com as suas dificuldades em termos de interpretação também, porque nessa operação nós vimos algo muito importante, que é quando se dissemina informação é preciso também saber como explicar e, embora não seja papel da Bolsa, nós chamamos a atenção aos operadores. Olha, quando vais vender uma obrigação, se calhar tinhas que primeiro explicar muito bem e a pessoa perceber que, olha, é assim que funciona. Quando vais vender uma ação de uma empresa que está cotada em Bolsa, é preciso explicar muito bem ao investidor que é assim que funciona. Porque senão o investidor compra hoje e pensa que só vai ficar à espera de dividendos. Não sabe que depois pode vender a um preço diferente, chamado day trading. Então, compra a um preço, depois vai vender a um preço diferente. É aí onde tu tens ganhos e perdas. As pessoas normalmente chamam, um termo em inglês é buy and hold.
compram, mantêm e mantêm carteira. carteira. Ficam à espera que o dividendo cubra o valor do investimento. Nem sempre este é o caso. Acho que nós fizemos um programa em que explicamos exatamente isso, que Sim. Entre um período que separa o pagamento de um dividendo a um outro período, nós temos aqui muito dinheiro a sofrer oscilações que não é aproveitado. Harold, nós queremos agradecer-lhe imenso por ter aceito este convite. Conversar sobre a Bolsa com a Bolsa implica essencialmente nós termos aqui vários programas e esperamos poder voltar aqui para discutir muitos outros temas que interessam aos investidores. Nós voltamos a encontrar-nos neste programa na próxima quarta-feira, pelas 21h30 aqui na MBC TV.